Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, nosso primeiro episódio, nós vamos tratar de uma questão fundamental para a sociologia, que, aliás, caracteriza a própria sociologia como uma ciência autônoma, que é a diferenciação entre problema social e problema sociológico. É também como eu costumo iniciar as disciplinas de sociologia nos cursos de nível médio, com os quais venho trabalhando ao longo de um pouco mais de 10 anos. E percebendo as principais dificuldades apresentadas pelos alunos, me parece então importante sempre tentar diferenciar os sentidos em torno de determinados termos que se assemelham a conceitos sociológicos, conceitos oriundos das ciências sociais, em espaços midiáticos diversos, sejam redes sociais, telejornais, enfim, independente do veículo onde eles são apresentados, há diferenças fundamentais entre as formas como esses termos são manuseados nesses espaços e a forma como as ciências sociais os utiliza, os operacionaliza no desenvolvimento de investigações, na construção de objetos sociológicos. Então, nesse primeiro episódio, o que faremos é basicamente apontar algumas diferenças entre a noção de problemas sociais e como a sociologia se apropria desses problemas sociais, analisando-os sob a forma de problemas sociológicos. Podemos dizer que problema social se refere a um dado fenômeno que, sob o ponto de vista de determinados grupos que estão presentes num contexto específico, entendem que determinadas circunstâncias, comportamentos, práticas não estão a funcionar como se imagina que deveriam. Ou seja, uma definição de problema social vai sempre depender do cenário histórico e da composição das formações sociais onde tal fenômeno ocorre, onde tal fenômeno é percebido, sentido como um problema, implicando numa avaliação moral, ideológica do fenômeno em questão, promovendo então a ideia de que tal fenômeno está sob um tipo de disfunção no sistema, um problema que precisa ser sanado, solucionado, resolvido então. De modo geral, esses fenômenos se referem a mudanças nos modos de comportamento social. Podemos apontar então pelo menos 3 condições que colaboram para a constituição desse problema social, ou desse fenômeno entendido como um problema social. Primeiramente, é necessário que certas transformações sejam percebidas, ocorram num determinado contexto social. Transformações essas que afetem diretamente a vida dos indivíduos, mesmo empregando efeitos diferentes nos diferentes grupos inseridos nesse contexto em questão. Em segundo lugar, esse problema precisa ser sentido como um problema, por pelo menos uma parte da população e que seja socialmente identificado com determinadas situações ou categorias sociais. O problema, então, deve se tornar digno de atenção, deve ser construído como algo digno de atenção, sobre o qual se necessita investir para solucioná-lo. O que sugere, então, que os grupos ajam de modo a produzir na sociedade uma percepção desse problema, ou seja, que existam setores da sociedade que pretendam agir sobre ele, que pretendam construir formas de solucioná-lo, inclusive dedicadas à construção de contornos sobre esse fenômeno enquanto um problema. E, por fim, é necessário que haja um processo de institucionalização, ou seja, que sobre esse problema sejam produzidas narrativas oficiais, narrativas que disputam uma legitimidade em torno da explicação desse fenômeno como problema, que buscam caracterizá-lo como um problema social. A formação de um problema social é, portanto, o resultado de questões simbólicas que tomam forma no interior de uma sociedade, de um contexto específico, onde atuam grupos com diferentes gradações de poder. É necessário observar que, mesmo sendo todas essas questões iniciais importantes, legítimas, elas só se tornarão questões sociológicas ao final de um trabalho de construção do objeto, ou construção analítica do objeto, o que implica em transformar gradualmente o interesse inicial por uma determinada dimensão da vida social, não raro compreendida como um problema, como um fenômeno que precisa ser solucionado, sanado, resolvido, em uma questão cientificamente tratável, de passar, portanto, de um tema para uma questão analítica, de um problema social para um problema sociológico. Essa é uma questão um tanto complexa e que exige um certo domínio de alguns conceitos, de alguns fundamentos da sociologia. Então, produziremos um capítulo específico para tratar dessas questões, num outro momento. Por ora, vejamos um exemplo de um problema social noticiado pelo jornal Nexo, em matéria do dia 19 de março de 2024, intitulada Nazistas Negros, Elfos Domésticos
e o futuro da espécie. Essa matéria se refere de forma irônica a um tipo novo de problema que passamos a enfrentar com os usos das chamadas inteligências artificiais, muito utilizado atualmente para a elaboração de produtos diversos que passaram a circular na internet, na forma de textos, de imagens, de produções audiovisuais, de trabalhos acadêmicos também, né, infelizmente, elaborando resultados diversos, em alguns casos problemáticos, resultantes das instruções fornecidas pelos usuários. Entre alguns exemplos problemáticos e, em certos casos, bizarros, absurdos até, a matéria cita casos que tocam em distorções históricas, racismo e outras dimensões muito polêmicas, resultantes todas elas das solicitações dos usuários e da forma como os algoritmos que fazem funcionar essas inteligências artificiais responderam a essas demandas. Leamos então um trecho dessa matéria publicada pelo jornal Nexo. Pedidos para desenhar um rei medieval da Inglaterra geraram negros com longos dreadlocks, indígenas americanos com cocares e uma mulher com aparência hindu. O mesmo valia para tentativas de gerar a imagem de um papa católico. E à medida que a internet foi se dando conta do bug, as estranhezas foram se acumulando, incluindo governantes americanos do século XVIII com olhos puxados, vikings etnicamente diversos e, talvez no exemplo mais controverso, soldados nazistas negros. Fecha aspas. Essa matéria nos recorda ainda que essa não foi a primeira vez que ferramentas de busca como o Google, através de seus algoritmos, reforçaram estereótipos racistas. Como o caso também recente em que o classificador de imagens associava fotos de gorilas a pessoas negras. Bom, imaginemos então o potencial que os diversos modelos de inteligência artificial apresentam para a produção de notícias falsas e mesmo a distorções históricas, recorrendo à produção de imagens como artifício de comprovação da veracidade do que argumentam, do que apresentam em texto, do que apresentam em produções audiovisuais, na forma de resposta às demandas e informações fornecidas pelos usuários. Outro problema relacionado aos usos que essas inteligências têm gerado se estende a peças jurídicas, trabalhos escolares, como já mencionei, e os professores têm sentido um pouco o grande problema que isso tem causado, né, com trabalhos elaborados por ChatGPT, Gemini e outras ferramentas de produção textuais que se utilizam da inteligência artificial para sua elaboração. Vejam então que todas as dimensões mencionadas inicialmente podem ser verificadas nesse exemplo de problema social que essa matéria nos traz. Caso essas dimensões não tenham ficado tão claras, eu sugiro que retornem então aos minutos iniciais desse vídeo, fixem bem aquelas 3 dimensões que mencionei e depois retomem a partir desse ponto. Por outro lado, pensando agora na forma como a sociologia se apropria de problemas sociais na forma de elaboração de problemas sociológicos, podemos observar as dimensões sugeridas pelo sociólogo Ricardo Antunes para uma análise sociológica dos efeitos e condições de funcionamento da inteligência artificial. Vamos assistir então um pequeno trecho de uma entrevista concedida por esse grande sociólogo brasileiro. Essa é uma das questões cruciais hoje. Por quê? Porque a inteligência artificial ela está num complexo, que é o avanço técnico-informacional digital, que hoje é completamente comandado pelas grandes corporações globais. São elas que dizem como vai avançar a nossa tecnologia, em que direção e para quem. E a primeira pergunta que todo mundo deve ter claro, para quem que essa inteligência artificial ou os avanços tecnológicos são prioritariamente feitos? Não é para a humanidade. Qual é o problema da inteligência artificial? Nós estamos de frente agora ao chatbot, ao chat GPT 4, que é uma versão, né, do OpenAI, a empresa que o fez. OpenAI, se fôssemos aportuguesá-la, OpenAI em inglês. O que ela significa? Ela significa que eu entro no link dessa empresa e chamo lá o chat GPT, tá certo? E faço assim, fale sobre os percursos, as saídas da economia brasileira. Ela vai pegar, tá certo? Todo o entulho neoliberal que vigora no mundo, tá certo? E vai responder como se fosse um cidadão. Ela é uma mistura anódina e técnica de informação. A capacidade
de desemprego disso é ilimitada, até mesmo reconhecida pelo site da OpenAI. Está lá. Eles reconhecem que vão ter muito desemprego. Eu não sou contra a inteligência artificial no uso público, desde que seja comandado pelo interesse humano e não o interesse do capital. Por que com a alta tecnologia que os aplicativos têm, por que os trabalhadores, ao invés de trabalhar 3, 4 horas por dia e receberem um salário digno, trabalham 16, 18, 17, 15, 14 horas por dia por um salário indigno? Porque é o saque com base, né, digamos assim, é o saque tecnológico, ou como eu chamei no privilégio da escravidão, da servidão, é escravo digital. Nós temos que reinventar um mundo onde a tecnologia humana e social beneficie a população trabalhadora e não o enriquecimento privado. Embora Ricardo Antunes não esteja tratando os problemas sociais gerados pelos usos da inteligência artificial de modo estritamente analítico, ainda assim ele toca em algumas questões relevantes para compreendê-lo de um ponto de vista sociológico. Dentre elas, a percepção de que se trata de um artifício monopolizado por grandes corporações e que, portanto, tem o seu funcionamento direcionado para os interesses do capital econômico internacionalizado, aparentemente a serviço de todos, sociologicamente percebida como monopolizada por grupos muito restritos, contribuindo para o aumento de suas riquezas. O que nos remete, então, às noções de contextualização e composição social que havíamos mencionado anteriormente. Bom, mas para que esse vídeo não fique demasiadamente longo e denso também, retomaremos alguns dos conceitos aqui mencionados para tratá-los de forma mais demorada, mais cuidadosa em episódios posteriores. Ficamos por aqui e um abraço.